Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Meu povo, eu queria até fazer um vídeo falando sobre o Odair, vou fazer, tá? É inevitável a gente não falar sobre a incompetência do trabalho do técnico Odair Hellmann quando o assunto é fazer a equipe propor jogo, mas eu acho que a gente precisa falar sobre a questão dos pênaltis. Gente, a gente tá falando de um Atlético que tem 20% de aproveitamento nos pênaltis ao longo desse início de temporada. A gente está falando de um Atlético que em uma semana perde pontos preciosíssimos contra o Corinthians por causa do pênalti perdido pelo Julimar. E a gente fala de um Atlético que perde uma semifinal de Campeonato Paranaense pelo pênalti perdido pelo João. Então, assim, não tem como a gente tratar essa questão do pênalti como algo normal. Não é normal. Pênalti é basicamente o atacante e o goleiro, sendo que o atacante tem um gol livre. E parece que o gol da Arena diminui, parece que o gol da Arena fica ínfimo perto da finalização dos nossos atacantes. O que é assustador. O Atlético não pode ter uma cobrança de pênalti como algo que gera medo. O Atlético não pode ter as cobranças de pênalti como um calcanhar de Aquiles. De verdade, se é um time que emocionalmente não se garante nem nas disputas de pênalti, vai se garantir quando? Vai se garantir aonde? Vai se garantir como? E eu acho que essas disputas de pênalti, esses pênaltis perdidos, né? Essas disputas de pênalti que o Atlético acaba mandando pra fora, escancara algo que o torcedor tá sentindo falta. E aí a gente fala de Zapelli, e aí a gente fala de Viveiros, e aí a gente pode falar de qualquer jogador do Clube Atlético Paranaense. Os pênaltis perdidos representam a falta de jogadores decisivos. Eu sou um dos grandes fãs que o Zapelli tem na torcida do Atlético. Mas é inegável que ele não é o cara que vai chamar a responsa no momento X. É um cara muito importante de dar ritmo ao jogo, a engrenagem mais importante pro Atlético funcionar. Mas eu acho que é até por personalidade. Não dá pra esperar isso do Zapelli. O que é frustrante. Porque o Zapelli é uma liderança técnica. E com toda a capacidade técnica que ele tem, ele deveria ser uma liderança nesse sentido da personalidade. Só que não é. E vamos ser sinceros aqui, o Viveiros não vem sendo também. Se o Zapelli pipocou, o Viveiros pipocou igual. Porque, desculpa, o João não era pra ter batido esse pênalti contra o Londrina. O Viveiros é a grande referência desse time no quesito personalidade, no quesito do time jogar pra ele. Ah, mas tá mal pelos problemas pessoais. Gente, quem tá mal por problema pessoal não faz post provocando o Corinthians. Quem tá mal por problema pessoal não fica mandando direitinho na internet. Então o Viveiros precisa ser responsabilizado também. Também. E de verdade, Aguirre, Léo Pelé, qualquer um com mais casca deveria ter pego aquele pênalti pra bater. O que o João fez foi uma demonstração de coragem, errou tecnicamente, mas volto a dizer, não era ele pra bater aquele pênalti. E aí eu começo a desconfiar da gestão de grupo do Odair Hellmann. Ah, mas, pô, perdeu um, perdeu dois. Cara, perderam 4 de 5. E o Odair não consegue ter um diálogo com o grupo pra tranquilizar os jogadores, pra tranquilizar suas principais referências técnicas pra bater um pênalti. Pô, não dá pra acreditar que o técnico que é marcado por ser o papito, o amigo dos jogadores, não tem um mínimo de diálogo de chegar pra esses caras e falar: gente, calma, respira, porra. É o gol e vocês. Então, assim, eu acho que não tá errado ele ter poupado o Viveiros de algumas cobranças. Mas ele não tem encontrado um novo cobrador como técnico da equipe, eu acho que fez merda.
tá fazendo. Enquanto a gente não tiver um cobrador confiável, isso tem a ver com o Odair. Mas também tem a ver com a personalidade do grupo. É um grupo que tecnicamente é bom, tá? É um grupo que tecnicamente eu acho que vai competir, tem personalidade pra competir, mas falta o cara do plays ali. E aí também é um trabalho de scout. Scout não é só pra encontrar característica de jogo, às vezes é pra encontrar característica mental. E de verdade, a gente fala que o Atlético precisa de um jogador pro ataque, jogador pra zaga, jogador pro meio, mas o Atlético precisa de gente com personalidade pra jogar. Porque em algum momento isso vai ser cobrado. E aí, pô, não tem como lembrar alguns momentos recentes da história do clube que, pô, precisou de muita personalidade e tiveram muita personalidade. Sabe? Muita personalidade. O Nicão, por exemplo, batendo aquele pênalti no Maracanã, jogo decisivo contra o Flamengo. É o que me vem muito na cabeça. Vitor Roque na Libertadores 22, Pablo decidindo uma semifinal de Libertadores 22. Os melhores momentos que o Atlético teve recentemente foram através de jogadores de personalidade. E eu não posso cobrar isso do Chiquete, eu não posso cobrar isso do Bruninho, eu não posso cobrar do João, não posso cobrar do Dudu. Mas eu deveria cobrar do Zapelli, do Viveiros, do Mendonça, em algum momento do Portija, em algum momento do Luiz Gustavo. Porque pensando, qual é o próximo cobrador de pênalti que o Atlético pode ter? Cara, eu tô quase falando, pega o Luiz Gustavo. Jogador de Copa do Mundo, jogador de Liga dos Campeões da Europa. Porra! Você tem alguém com uma bagagem suficiente ali pra assumir esse papel de cobrador? Não tem outro. É o Luiz, pô. Mas assim, o momento da temporada ele é confuso. Uma derrota doída no Brasileiro, uma eliminação no Campeonato Paranaense, essa questão dos pênaltis, o trabalho do Odair oscilando num momento que era de comprovação, uma reta final de janela que ainda existem cobranças extremamente válidas para o Atlético tentar consertar algumas lacunas que existem nesse elenco. E isso a gente ainda está em fevereiro. Óbvio, é uma temporada diferente no futebol brasileiro. Você vê aí Corinthians sofrendo com a Portuguesa, você vê Galo sofrendo com a América, o próprio Coritiba sofrendo com o Operário. Então, assim, esses momentos de oscilação faz parte. Mas vai também do Atlético saber até onde permite esse momento de oscilação chegar. Beleza? Daqui a pouco tem live, a gente troca uma ideia melhor, mas caralho, tem tempo que o Atlético não me irrita tanto, gente. Tem bastante tempo que o Atlético não me irrita tanto como me irritou nesse jogo contra o Londrina. Tamo junto, forte abraço, é nóis.